A avó revela chocante segredo. Padrasto desfez sua inocência e quase a enterrou viva. Os moradores sabiam como um lugar onde cada porta se abria com um sorriso e cada esquina carregava uma história. Sob essa aparência tranquila, um mistério obscuro se escondia, pronto para emergir à superfície. Lia, uma jovem de cabelos dourados e olhos curiosos, estava prestes a descobrir isso da maneira mais dolorosa. Numa manhã ensolarada, enquanto os pássaros cantavam e o aroma do pão fresco invadia o ar, sua avó, uma mulher serpenteada pelo tempo com cabelos brancos como a neve, apareceu em sua porta. O brilho nos olhos da avó de Lia era opaco, como se um peso invisível a carregasse. O coração de Lia acelerava. Fazia anos que não viam uma a outra desde que sua família havia se desfeito. Tem algo que preciso te contar, disse a avó, a voz trêmula, enquanto segurava uma caixa antiga, empoeirada e cheia de segredos. Ali, entre velhas cartas e fotografias desbotadas, estava a verdade que Lia nunca imaginou. O homem que era respeitado pela comunidade, seu padrasto, tinha um lado sombrio. Ele havia causado sofrimento irreparável a uma menina. As palavras da avó cortavam como facas. Ele quase a enterrou viva, sussurrou, lágrimas nos olhos. Lia sentiu o mundo girar ao seu redor. A mistura de amor e repulsa invadia seu coração. Você está segura? A avó fez uma pausa, sua expressão era um misto de medo e força. Muita gente prefere o passado esquecido. Eles farão o que for preciso para que você não descubra mais. Lia sentiu um nó na garganta. Afinal, como alguém que parecia ter tudo podia ser capaz de destruir a inocência da própria filha? A mente dela fervilhava com perguntas. Determinada, Lia iniciou uma investigação que a levaria aos recantos mais sombrios da cidade. Cada esquina que ela vira era uma nova pista, e as pessoas, antes amigáveis, agora pareciam esconder segredos com olhares desconfiados. Ela descobriu fragmentos de histórias sussurradas em cafés e mercados, mas também encontrou inimigos perigosos que preferiam a verdade enterrada. A tensão na cidade aumentava e a sensação de estar sendo observada seguia Lia onde quer que fosse. Ela começou a perceber que as pessoas a olhavam de maneira diferente. No entanto, um pensamento persistente a assombrava. Poderia ela realmente salvar sua família sem perder a essência de quem era? A linha entre ser vítima e sobrevivente estava se tornando nebulosa. E então, numa noite silenciosa, enquanto investigava um antigo diário pertencente à avó, Lia encontrou uma pista que conectava seu padrasto a outras vítimas. Seu coração disparou de esperança e terror ao mesmo tempo. Mas antes que pudesse agir, uma mensagem anônima apareceu em seu celular. Cuidado com o que busca. É melhor não saber. O frio na espinha era real e a dúvida sobre sua segurança não a abandonava. Agora, com o peso da revelação sobre seus ombros e a ameaça invisível respirando em seu pescoço, Lia se via em um caminho sem volta.
O que era mais aterrorizante? A verdade que buscava ou o que estava prestes a perder? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto Lia hesitava, a mensagem brilhava na tela do celular. Cuidado com o que busca. É melhor não saber. O coração dela pulsava. A adrenalina corria. Algo estava muito errado. Mas o desejo de descobrir a verdade era mais forte do que o medo. Determinada, ela abriu o diário novamente, as páginas amareladas em suas mãos. As palavras da avó ecoavam na mente de Lia, como um sussurro angustiante. Muita gente prefere o passado esquecido. Estava claro. Sua busca a puxava para um abismo. E ela estava pronta para pular. Lia voltou ao diário, seus olhos famintos por cada detalhe. As histórias do passado começaram a se confundir. Uma passagem chamou sua atenção. Ele não é quem parece ser. O coração acelerou. Ela leu novamente. O que a avó queria dizer com isso? Sua mente divagava entre as horas, cada vez mais inquieta. As imagens de seu padrasto, sempre tão gentil, tão atencioso, agora pareciam mais seu filho ser vindo. Alguém sussurra. Sombrias. Era hora de confrontá-lo. Naquela noite, o céu estava carregado de nuvens escuras quando Lia entrou em casa. O silêncio a envolvia e um aperto no peito a seguia como uma sombra. Encontrou o padrasto na sala, imerso em um filme. Mas o olhar dele se ergueu e Lia sentiu o mundo reduzir a um frio glacial. Oi, Lia. Alguma novidade? O tom dele era casual, como se não houvesse nada de errado. Precisamos conversar. Sua voz estava firme, mas tremia internamente. Ele se virou. Um lampejo de preocupação cruzando seu rosto. Sobre o quê? Sobre o que você fez. Sobre o que minha avó me contou. Cada palavra saiu como se estivesse em chamas, e por um momento o ar ficou pesado entre eles. O sorriso desapareceu do rosto dele. Você não sabe do que está falando, Lia. A verdade que você tentou esconder. O desafio era intenso. A sala estava congelada e os segundos pareciam se arrastar. Então, sem aviso, o telefone dele vibrou. A tela iluminou seu rosto. Lia teve um pressentimento. Ele hesitou. A tensão cresceu. Ele esticou a mão para pegar o celular, mas Lia foi mais rápida. Em um movimento rápido, ela puxou o aparelho e desbloqueou a tela.
As mensagens eram de um número desconhecido, algumas com palavras ameaçadoras, outras codificadas. Você está em perigo. A verdade vem à tona. O passado não será ignorado. Lia leu em voz alta, enquanto os olhos dele se amplificavam em pânico. Você não deveria ver isso. A voz dele era baixa, cheia de um temor, que Lia nunca havia percebido antes. E então, com um ato impensado, ele se lançou em sua direção, mas Lia se esquivou, um impulso primal. Ele quase perdeu o equilíbrio, mas antes que pudesse reagir, a porta da entrada se abriu com um estrondo. A avó, com o semblante mais sério do que Lia já tinha visto, entrou apressada. O que está acontecendo aqui? Sua presença exalava uma força inesperada, e Lia sentiu um misto de alívio e choque. Mas o momento não durou. O olhar da avó se fixou no padrasto. A tensão entre os dois queimava, como um fio prestes a se romper. Você! A voz dela era cortante. O que está escondendo? Nesse instante, o chão parecia se mover sob os pés de Lia. O homem que ela conhecera como um pai estava prestes a ser exposto. A máscara começava a desmoronar. Uma revelação estava prestes a desabar, e a conexão familiar que achava inquebrável estava prestes a ser destruída. Lia piscou, buscando sentido na confusão. O que realmente havia acontecido? E o que mais estava prestes a vir à tona? Uma sensação de vertigem a dominou enquanto os segredos antigos começavam a se desenrolar, deixando o futuro da família dela em um limbo apavorante. Agora, tudo o que Lia conhecia estava prestes a ser reescrito, e as verdadeiras consequências dessa noite ainda eram um mistério. Lia piscou, buscando sentido na confusão. O que realmente havia acontecido e o que mais estava prestes a vir à tona. O clima na sala estava pesado, como se uma tempestade se preparasse para desabar. A avó e o padrasto se encararam, cada um desafiando o outro com olhares que diziam mais do que 1000 palavras. Lia sentiu seu coração disparar, uma sensação de pânico gradual se espalhando pelo seu corpo. Você não pode esconder isso para sempre. A verdade se revelará, a avó afirmou, sua voz ressoando firme, mesmo com a tensão no ar. Lia notou uma pequena fissura na confiança do padrasto. Ele começou a tremer, as mãos se crispando como se segurasse um peso invisível. Olhou para a avó, depois para Lia, como se estivesse medindo suas chances. O que você está fazendo, Lia? Para de mexer onde não deve, ele gritou, a voz elevada de forma inesperada. A raiva era uma máscara, mas seus olhos estavam cheios de medo. Lia sentiu um nó na garganta. Mas antes que ela pudesse responder, a casa tremeu com um barulho ensurdecedor. O som era como um trovão, mas não havia nuvens lá fora. A porta dos fundos se estourou e 3 homens entraram, rostos escondidos sob capuzes. Quando a avó viu, seu semblante se transformou de determinação para pânico verdadeiro. Saia imediatamente da minha casa, ela gritou, protegendo Lia com seu corpo. Mas já era tarde. Um dos homens avançou, puxando uma arma, enquanto os outros se espalhavam como sombras na escuridão da sala. Lia congelou, o horror tomando conta dela, seus pensamentos em um turbilhão.
Vocês estão no meio de algo muito maior do que imaginam, disse um dos homens, a voz grave e ameaçadora. Ele sabe onde está escondido o que buscamos. Foi como um raio atingindo Lia. O que eles queriam do padrasto? O que isso tinha a ver com a verdade que a avó tentava revelar? O homem com a arma olhou diretamente para o padrasto, que palpitava de uma mistura de terror e culpa. Você vendeu a alma para proteger o seu interesse. Agora é hora de acertar as contas. O que você fez? Lia perguntou, cada palavra pesando como âncoras na sua mente. As revelações que esperava continham segredos familiares. Mas agora havia elementos completamente fora de seu entendimento. Olhares de desespero eram trocados entre seu padrasto e a avó. E Lia se perguntou se alguma vez soubera de quem ele realmente era. O que você está escondendo de mim? O que está acontecendo entre vocês? Seu grito rasgou o silêncio e todos os olhos se voltaram para ela. O mundo parecia desabar e a sala se preenchia de uma ação frenética. O padrasto tentou falar, mas as palavras falharam, engolidas pela pressão do momento. Então um dos homens avançou para Lia, mas antes que pudesse tocá-la, a avó se atirou na frente dela. Não, você não vai encostar nela. Nossa família já sofreu demais. O corpo da avó frágil, mas carregado de determinação, era um escudo entre Lia e a ameaça. Foi quando o segundo homem, impaciente, ergueu a arma. Se você não colaborar, você vai se arrepender. Todos nós vamos. E ela não vai ficar fora disso. Ele apontou para Lia. O tempo parecia ter parado. A tensão no ar tinha um gosto azedo. No coração de Lia, uma explosão de confusão e medo. As cores da realidade se distorcem. Todos os relacionamentos que ela conhecia desmoronando como um castelo de cartas. E nesse momento caótico, o padrasto desesperado finalmente fez uma revelação. Eu não sou quem você pensa que sou, gritou. Eu sou seu tio. Eu não deveria ter entrado na vida de vocês assim. Isso é tudo um plano. O mundo girou. Um relacionamento familiar construído em segredos. E a verdade se desvendando como um pesadelo. As palavras dele deixaram Lia paralisada. A avó pegou pela mão, os olhos arregalados, enquanto o padrasto se entregava à realidade brutal. O que isso significava para Lia? A sala começou a girar, e tudo o que ela acreditava estar seguro desmoronava diante dela. O futuro da família estava se esvaindo, e as consequências do que estava por vir eram imensas. Mas que verdade mais sombria se escondia por trás de tudo isso? Lia piscou, buscando sentido na confusão. O que realmente havia acontecido? E o que mais estava prestes a vir à tona? O clima na sala estava pesado, como se uma tempestade se preparasse para desabar. A avó e o padrasto se encararam, cada um desafiando o outro, com olhares que diziam mais do que 1000 palavras. Lia sentiu seu coração disparar, uma sensação de pânico gradual se espalhando pelo seu corpo. Você não pode esconder isso para sempre. A verdade se revelará, a avó afirmou, sua voz ressoando firme, mesmo com a tensão no ar. Lia notou uma pequena fissura na confiança do padrasto. Ele começou.
a tremer, as mãos se crispando como se segurasse um peso invisível. Olhou para a avó, depois para Lia, como se estivesse medindo suas chances. Que você está fazendo, Lia? Para de mexer onde não deve! Ele gritou, a voz elevada de forma inesperada. A raiva era uma máscara, mas seus olhos estavam cheios de medo. Lia sentiu um nó na garganta. Antes que pudesse responder, a casa tremeu com um barulho ensurdecedor. O som era como um trovão, mas não havia nuvens lá fora. A porta dos fundos se estourou e 3 homens entraram, rostos escondidos sob capuzes. Quando a avó viu, seu semblante se transformou de determinação para pânico verdadeiro. Saia imediatamente da minha casa! Ela gritou, protegendo Lia com seu corpo. Mas já era tarde. Um dos homens avançou, puxando uma arma, enquanto os outros se espalhavam como sombras na escuridão da sala. Lia congelou, o horror tomando conta dela, seus pensamentos em um turbilhão. Vocês estão no meio de algo muito maior do que imaginam, disse um dos homens, a voz grave e ameaçadora. Ele sabe onde está escondido o que buscamos. Foi como um raio atingindo Lia. O que eles queriam do padrasto? O que isso tinha a ver com a verdade que a avó tentava revelar? O homem com a arma olhou diretamente para o padrasto, que palpitava de uma mistura de terror e culpa. Você vendeu a alma para proteger o seu interesse. Agora é hora de acertar as contas. O que você fez? Lia perguntou, cada palavra pesando como âncoras na sua mente. As revelações que esperava continham segredos familiares, mas agora havia elementos completamente fora de seu entendimento. Olhares de desespero eram trocados entre seu padrasto e a avó. E Lia se perguntou se alguma vez soubera de quem ele realmente era. O que você está escondendo de mim? O que está acontecendo entre vocês? Seu grito rasgou o silêncio e todos os olhos se voltaram para ela. O mundo parecia desabar e a sala se preenchia de uma ação frenética. O padrasto tentou falar, mas as palavras falharam, engolidas pela pressão do momento. Então um dos homens avançou para Lia, mas antes que pudesse tocá-la, a avó se atirou na frente dela. Não! Você não vai encostar nela! Nossa família já sofreu demais! O corpo da avó frágil, mas carregado de determinação. Era um escudo entre Lia e a ameaça. Foi quando o segundo homem, impaciente, ergueu a arma. Se você não colaborar, você vai se arrepender. Todos nós vamos. E ela não vai ficar fora disso. Ele apontou para Lia. O tempo parecia ter parado. A tensão no ar tinha um gosto azedo. No coração de Lia, uma explosão de confusão e medo. As cores da realidade se distorcem. Todos os relacionamentos que ela conhecia desmoronando como um castelo de cartas. E nesse momento caótico, o padrasto, desesperado, finalmente fez uma revelação. Eu não sou quem você pensa que sou, gritou. Eu sou seu tio. Eu não deveria ter entrado na vida de vocês assim. Isso é tudo um plano. O mundo girou. Um relacionamento familiar construído em segredos.
e a verdade se desvendando como um pesadelo. As palavras dele deixaram Lia paralisada. A avó a pegou pela mão, os olhos arregalados, enquanto o padrasto se entregava à realidade brutal. Você mentiu para nós a vida inteira, Lia gritou, o desespero em sua voz ecoando na sala. O padrasto não parecia mais robusto, mais frágil, como um boneco de papel. O que isso significava para Lia? A sala começou a girar, e tudo o que ela acreditava estar seguro desmoronava diante dela. E então, como se a realidade se distorcesse ainda mais, um dos homens capuzados sorriu de forma perigosa. Você acha que isso é tudo, Lia? A verdade que seu tio escondeu vai além do que você imagina. Tem uma razão por trás de cada mentira. A verdade está mais perto do que você pensa. A risada ecoou e ele puxou algo do bolso. Uma foto. Uma foto que fazia Lia parar o coração. Era uma imagem desfocada de uma criança com cabelos dourados, um sorriso inocente. E ao lado dela, um rosto familiar, o de sua avó. Você não é a única com segredos, Lia. A verdade está em quem você realmente é. E agora, você precisa escolher de que lado vai ficar. Uma onda de choque atravessou Lia. O que isso significava? A foto tremia em suas mãos. E as palavras dos homens ganhavam peso. O futuro da família estava em jogo. E as consequências do que estava por vir eram imensas. Mas que verdade mais sombria se escondia por trás de tudo isso? A imagem da criança sorridente fazia o coração de Lia disparar. Que maldito jogo é esse? Ela olhou para os homens, depois de volta para o padrasto. Seus olhos estavam cheios de lágrimas, mas havia algo mais. Desespero? Raiva? Ela precisava de respostas. A irritação pulsava em sua cabeça. O que você quer dizer com isso? Que tipo de plano? A sala estava carregada de tensão. O homem com a foto se inclinou para a frente, o sorriso maligno ecoando em seus lábios. Ah, Lia, você não está apenas presa na teia do seu tio. Você faz parte de algo muito maior. Essa família não é o que parece. O som da respiração pesada dela misturava-se ao caos que tomava conta do ambiente. Um eco insuportável de incerteza. Cala a boca! O padrasto gritou, já sem controle. Você não sabe do que está falando. Mas seus olhos denunciavam o medo. Lia notou a forma como ele buscava a avó, a esperança de que ela tivesse uma resposta que pudesse apagar a loucura que acabara de ouvir. A avó, ainda com a mão protetora em cima de Lia, piscou rapidamente. O que ele quer dizer, Lia, é que faz muito tempo que estamos todos envolvidos em algo que não podemos sair. Ela disse, a voz trêmula. Isso não é verdade. O padrasto já estava na defensiva. Você não pode acreditar nele. Ele só quer te manipular, te virar contra mim. Outro estrondo vindo da porta, e um homem diferente apareceu, ofegante e coberto de sujeira. Ele olhou rapidamente para os capuzes e depois para o padrasto, antes de abrir a boca.
Você precisa sair, estão vindo atrás de você. Lia sentiu o chão tremer sob seus pés. Quem está vindo? O que está acontecendo? Os capuzes se aproximavam. A tensão crescia como uma tempestade prestes a estourar. Se você não me disser a verdade agora, eu vou ligar para a polícia. O medo ressoava em sua voz. Mas lá no fundo, ela sabia que precisava de algo mais do que coragem. Você não pode fazer isso, o padrasto berrou, a voz carregada de desesperança. Esses homens não são apenas qualquer um. Eles são parte de um negócio que ultrapassa qualquer coisa que você entendia sobre a nossa família. Um negócio? Lia perguntou, num suspiro entrecortado, a mente girando. Um passado oculto que parecia se desdobrar como um rolo de filme na sua frente. Que tipo de negócio? Eu não entendo. O homem suado entreolhou os outros, a impaciência refletida em seu rosto. Muitos dos nossos segredos foram enterrados, Lia. Mas antes de existir essa fachada, sua avó e seu, um dia, ele não era apenas seu padrasto. Ele era parte de uma organização secreta que fez muito mal para muitos. E você, sem saber, carrega as consequências. Então, um movimento brusco. O padrasto deu um passo à frente e a tensão no ar era quase palpável. Seus olhos acesos de raiva. Cala essa boca. Eu fiz tudo isso para proteger você e sua avó. Mercenários, gangues, invasões. Eu não deixei você perto disso. Proteger? Ou esconder a verdade? As palavras de Lia escaparam como um vento cortante. O que mais você está escondendo de mim? As paredes pareciam fechar ao redor deles, mas antes que pudesse processar, outra batida na porta, mais impactante. A casa lançou um eco. É hora de decidir, Lia! Gritaram os homens encapuzados, enquanto as luzes começaram a piscar. Quem você realmente acredita? Nesse momento de confusão, um grito rasgou o ar. A avó tombou para o lado, segurando a cabeça e caindo, enquanto o primeiro homem levantava a arma em direção ao padrasto. O tempo congelou. Lia gritou, mas não encontrou sua voz. O que você fez, seu monstro? A avó estava confusa, o olhar perdido entre os dois homens. Era a hora do choque máximo. O homem com a arma recuou como se tivesse sido atingido por um raio. Você não deveria estar aqui, gritou. Um disparo ecoou na casa, quebrando-o. Silêncio ensurdecedor. E Lia parou para encarar a cena que se desenrolava diante dela. As palavras a alcançaram como uma onda. Será que aquele era realmente o momento de mudança? O que tudo isso significava para sua vida, sua família e o que mais estava por vir? Só o tempo diria. O disparo ecoou e todo o ar na sala pareceu ficar pesado. Lia paralisou, os olhos fixos na avó, que cambaleava para o lado, a mão na cabeça, como se estivesse tentando conter um segredo ou uma dor que só elas conheciam. O olhar do padrasto se transformou de raiva para desespero e ele gritou: Mãe! O desespero fez com que sua voz tremesse, uma quebra que Lia nunca imaginei ouvir. O homem armado hesitou. O que você fez? A voz dele estremeceu. Havia uma fraqueza no olhar, uma sombra de humanidade que não combinava com o homem que havia entrado em sua casa.
As expressões mudaram e, por um momento, o tempo parou. A avó se apoiou na mesa, ofegante, e as palavras saíram como um sussurro. Lia, fique perto de mim. Mas o tom de sua voz não era do conforto que Lia esperava. Era um pedido de proteção, como se as forças que a ameaçavam agora estivessem prestes a engolir tudo. No impulso, Lia se aproximou da avó, o medo pulsando em suas veias. O que está acontecendo? Por que tudo isso? As perguntas brotavam, mas a sala estava tão carregada de tensão que mal conseguia formular pensamentos coerentes. Você não deveria estar aqui, o homem de capuz exclamou. Um desespero tão profundo que Lia achou que ele poderia desmoronar a qualquer momento. Não faça mais nada imprudente, Simon. Ele se virou, apontando a arma, mas Lia notou uma mudança na tensão. Algo entre eles estava prestes a estourar. Então o padrasto, agora revelado como tio, deu um passo à frente. Eles não são quem dizem que são. Estão aqui para nos destruir. Sua voz grave ressoou, a bravura misturada com medo. Uma parte de Lia começou a compreender, mas ainda havia um mistério profundo se escondendo por trás de suas palavras. O que você quis dizer com isso? O que está escondendo? Perguntou Lia, buscando uma resposta que parecia fugir cada vez que ela se aproximava da verdade. Silêncio. O homem encapuzado desviou o olhar, e naquele instante, tudo aconteceu de uma vez só. Um clarão de luz cortou a sala. O homem de capuz levantou a arma de novo, mas antes que pudesse agir, um tiro soou, e não veio da arma que todos esperavam. A explosão reverberou, seguida de um grito rouco. O outro homem, o que estava mais próximo, caiu no chão, e o queixo do padrasto caiu ao perceber o que havia acontecido. Lia ficou paralisada. O que acabou de acontecer? O homem que ela pensou que era o vilão se transformara no alvo. O clima mudou de repente. O homem que estava prestes a atacar agora estava caído. Um líquido escuro começava a manchar o chão. Eles estão entre nós, sussurrou a avó, enquanto o olhar dela se voltava para o padrasto tio. Você trouxe eles até aqui, não foi? Era uma pergunta carregada de traição. Lia sentiu o coração pararem. A batalha interna explodindo em sua mente. Seu tio estava envolvido de verdade com tudo isso. O que mais ele havia escondido? Com a adrenalina correndo, Lia se virou para enfrentar o padrasto. O que mais você não me contou? Ele começou a abrir a boca, mas foi interrompido. Você não deve acreditar nele, Lia. O homem ainda de pé gritou, se levantando apesar da dor. A verdade dele não é a verdade de todos nós. As luzes começaram a piscar e as sombras na sala pareciam dançar, convulsas e imprevisíveis. O que mais estava prestes a despontar? Lia sentiu um nó na garganta. Havia uma ideia que estava se formando com medo. Se tudo estava pago e se as revelações estavam apenas começando, o que mais havia escondido na história dessa família? No fundo do seu ser, Lia entendeu que a tempestade estava apenas começando. Quem você realmente é? Perguntou, sentindo-se como uma marionete em um jogo que nunca soube que estava jogando. As respostas estavam nos rostos ao seu redor.
Os segredos estavam se desdobrando como cartas em um baralho, e a cada nova revelação, Lia sentia a terra tremer sob seus pés. Ela sabia que precisava tomar uma decisão. Estava no centro de uma batalha de forças que nunca pediu para ser parte. E então, a porta se abrindo com um impacto surpreendente, fez o estômago erava. Estão prontos para saber a verdade? Ela perguntou, com um sorriso enigmático nos lábios. A adrenalina subiu. O que mais estava prestes a mudar na vida de Lia? A figura conhecida se aproximou, um sorriso enigmático nos lábios. Estão prontos para saber a verdade? Ela era Raquel, uma velha amiga da família, alguém que Lia nunca pensou ver ali. A tensão na sala aumentou, palpável. O padrasto, sem saber o que fazer, olhou de Raquel para os homens encapuzados. Sua expressão confessando o terror. Você não devia estar aqui, Raquel. O padrasto gritou, a voz tensa. Você não faz parte disso. Raquel riu de forma estranha, uma risada que fez o estômago de Lia se revirar. Engano seu, Simon. Estou bem no centro de tudo isso. As palavras dela eram como facas, cortando a atmosfera sufocante. Lia estremeceu. Do que você está falando? A confusão a dominava, enquanto seu coração batia freneticamente. Por que você não me contou, Simon? Raquel sussurrou, aproximando-se da avó. Lia ouviu as palavras dela ressoarem, ecoando em seu peito. Por que você manteve isso por tanto tempo? Você é uma traidora. Não é como se você pudesse dizer algo que não soubesse também. O padrasto estava perdendo a calma. Seu rosto contorcido em raiva e medo. A verdade é que você sempre soube, e essa é sua hora de pagar. Lia observou que pela primeira vez a avó parecia hesitar, a máscara de força começando a desgastar-se. A família é construída em segredos, e vocês, os dois, são os maiores deles. Raquel disse e com um gesto rápido puxou um objeto do bolso. A sala ficou paralisada. Um pequeno pendrive, brilhando como se fosse um diamante, refletiu a luz decrescente da sala. Isso prova tudo. O padrasto se lançou para a frente, como se fosse pegar a prova mortal, mas Raquel se voltou para ele com uma expressão de desdém. Você acha que pode escapar? Não desta vez. Seu olhar era de desprezo. Os homens encapuzados se mexeram, torturando Lia com a expectativa de um desfecho violento. Creio que a verdade deva ser revelada, continuou Raquel, com uma calma assustadora. Lia, você precisa ver isso. A verdade sobre sua avó, sobre a família. Tudo. Não, não quero saber. Lia gritou, uma onda de frio percorrendo sua espinha. Mas a urgência em sua voz só demonstrava que havia algo maior. Ali, algo que a puxava como um imã. E em um impulso de rebeldia, estendeu a mão. O coração disparado, em busca de respostas. Ela não podia retroceder agora. Raquel passou o pendrive e, com um movimento rápido, conectou a uma televisão do canto da sala. A tela acendeu e uma imagem desconcertante surgiu. Era uma filmagem vintage, em preto e branco. A imagem esfumaçada trazia figuras familiares. Lia, pequena, brincando no quintal com sua avó e um homem que Lia reconheceu, seu padrasto, antes de se tornar parte de suas vidas.
se balançando sobre uma criança com um sorriso muito parecido com o dela. Mas a cena ficou ainda mais perturbadora. Um grito ecoou da tela e Lia sentiu a tensão se acumular. Ela olhou para o rosto da avó. Aterrorizada. A mulher na tela é alguém familiar, mas seus olhos estavam cheios de algo que Lia nunca tinha visto. Pavor. Um homem se aproximou. Sua presença ameaçadora era quase legendária. A família não pode ser quebrada. Você sabe qual é a consequência. Todo mundo parou. O silêncio tomou conta da sala. O tempo parecia congelar enquanto Lia finalmente entendeu. Você não é apenas minha avó. As palavras saíram como um sussurro. A verdade a atingiu em cheio como um soco. Então, Raquel adicionou. Acha que essa é apenas uma história de segredos? Nós somos parte dela, Lia. E você é a chave, o que está guardado aqui. Raquel apontou para o pendrive, mas a tensão explodiu novamente. Se você não quiser se perder na mesma merda que sua família, você precisa escolher o lado agora. O pânico se instalou e naquele instante, outro tiro ecoou, desta vez vindo de fora. A porta estremeceu e o chão balançou. Emoções à flor da pele. Lia não sabia em quem confiar mais. A sala estava em chamas de incerteza. Cada homem encapuzado olhando ansiosamente para fora, enquanto a avó, com um olhar distante, revelava uma verdade que definia vidas. Um passado obscuro finalmente emergindo. E a única coisa que Lia sabia era que nada seria como antes. Qualquer um que estivesse em seu caminho, qualquer verdade que ela descobrisse, tudo poderia mudar. O que mais estava escondido? Quem era realmente sua avó? Lembranças de um tempo mais simples foram arrancadas, e Lia ficou com uma pergunta que ressoava dentro dela. A verdade da sua família era um legado a honrar ou uma maldição a se quebrar? A resposta estava prestes a acontecer, e Ia estava prestes a entrar em um conflito que ninguém poderia prever. O disparo ecoou e todo o ar na sala parecia ficar pesado. Lia paralisou, os olhos fixos na avó, que cambaleava para o lado, a mão na cabeça, como se estivesse tentando conter um segredo ou uma dor que só elas conheciam. O olhar do padrasto se transformou de raiva para desespero. E ele gritou: Mãe! O desespero fez com que sua voz tremesse, uma quebra que Lia nunca imaginou ouvir. O homem armado hesitou, perplexo. O que você fez? Sua voz tremia, e por um momento Lia notou a fragilidade por trás da máscara que ele usava. A avó se apoiou na mesa, ofegante, e as palavras saíram como um sussurro. Lia, fique perto de mim. Mas o tom de sua voz não era o conforto que Lia esperava. Era um pedido de proteção, como se as forças que a ameaçavam agora estivessem prestes a engolir tudo. No impulso, Lia se aproximou da avó, o medo pulsando em suas veias. O que está acontecendo? Por que tudo isso? As perguntas brotavam. Mas a sala estava tão carregada de tensão
que mal conseguia formular pensamentos coerentes. Você não deveria estar aqui, o homem encapuzado exclamou, um pavor em seus olhos. Não faça mais nada imprudente, Simon. Ele se virou, apontando a arma, mas Lia notou uma mudança na tensão. Algo entre eles estava prestes a estourar. Então, o padrasto, agora revelado como tio, deu um passo à frente. Eles não são quem dizem que são. Estão aqui para nos destruir. Sua voz grave ressoou, a bravura misturada com medo. Uma parte de Lia começou a compreender, mas ainda havia um mistério profundo se escondendo por trás de suas palavras. O que você quis dizer com isso? O que está escondendo? Perguntou Lia, buscando uma resposta que parecia fugir cada vez que ela se aproximava da verdade. Silêncio. O homem encapuzado desviou o olhar, e naquele instante tudo aconteceu de uma vez só. Um clarão de luz cortou a sala. O homem de capuz levantou a arma de novo. Mas antes que pudesse agir, um tiro soou, e não veio da arma que todos esperavam. A explosão reverberou, seguida de um grito rouco. O outro homem, o que estava mais próximo, caiu no chão, e o queixo do padrasto caiu ao perceber o que havia acontecido. Lia ficou paralisada. O que acabou de acontecer? O homem que ela pensou que era o vilão se transformara no alvo. O clima mudou de repente. O homem que estava prestes a atacar agora estava caído. Um líquido escuro começava a manchar o chão. Eles estão entre nós, sussurrou a avó, enquanto o olhar dela se voltava para o padrasto tio. Você trouxe eles até aqui, não foi? A pergunta estava carregada de traição. Lia sentiu o coração parar. A batalha interna explodindo em sua mente. Seu tio estava envolvido de verdade com tudo isso. O que mais ele havia escondido? Com a adrenalina correndo, Lia se virou para enfrentar o padrasto. O que mais você não me contou? Ele começou a abrir a boca, mas foi interrompido. Você não deve acreditar nele, Lia. O homem ainda de pé gritou, se levantando apesar da dor. A verdade dele não é a verdade de todos nós. As luzes começaram a piscar, e as sombras na sala pareciam dançar, convulsas e imprevisíveis. O que mais estava prestes a despontar? Lia sentiu um nó na garganta. Há uma ideia que estava se formando com medo. Se tudo estava pago, e se as revelações estavam apenas começando, o que mais havia escondido na história dessa família? E então, como se a realidade se distorcesse ainda mais, outro barulho estonteante se espalhou pela casa. A porta da frente foi arrombada e uma figura conhecida entrou, vestida de forma elegante, mas com um olhar gélido e ameaçador. Espero que todos estejam se divertindo, ela disse com um sorriso sinistro. Era Sofia, a irmã que todos acreditavam ter morrido anos atrás. Você não deveria estar aqui, gritou o padrasto, a expressão dele alternando entre choque e raiva. Lia mal conseguia acreditar. A lembrança de Sofia havia sido uma ferida na família, um assunto que ninguém tocava. O que está acontecendo? Quem é você?
As perguntas saíram apressadas, a mente de Lia girando. Sofia riu, um som que não tinha nada de alegre. Ah, Lia, não percebe? Eu sempre estive aqui, no centro de tudo, conhecendo os segredos que você e sua avó tanto tentaram esconder. Ela caminhou lenta e deliberadamente em direção à avó. Um olhar de desprezo em sua face. As consequências do seu descuido estão prestes a chegar, e você está no caminho delas. Uma onda de choque atravessou Lia. Ela nunca soube que a irmã que todos lamentavam ainda estava viva e que agora estava ali, em meio ao caos. Sofia olhou para Lia e apontou. Você é a chave para tudo isso. Não se esqueça disso. Você carrega nossa maldição. A sala estava em chamas de incerteza. Cada homem encapuzado olhando ansiosamente para fora, enquanto a avó, com o olhar distante, revelava uma verdade que definia vidas, um passado obscuro finalmente emergindo. E a única coisa que Lia sabia era que nada seria como antes. O que mais estava escondido? Quem era realmente sua avó? O que significava a presença de Sofia? E a verdade da sua família? Uma maldição ou um legado? O peso dessas perguntas era como uma âncora em seu coração. E Lia entendeu que esta história estava longe de acabar. Elas apenas estavam começando a desvendar um caminho tenebroso que as ligaria em maneiras que jamais poderiam imaginar. A figura conhecida se aproximou, um sorriso enigmático nos lábios. Estão prontos para saber a verdade? Era Raquel, uma velha amiga da família. Alguém que Lia nunca pensou ver ali. A tensão na sala aumentou, palpável. O padrasto, sem saber o que fazer, olhou de Raquel para os homens encapuzados. Sua expressão confessando o terror fez o estômago de Lia se revirar. Engano seu, Simon. Estou bem no centro de tudo isso. As palavras dela eram como facas, cortando a atmosfera sufocante. Lia estremeceu. Do que você está falando? A confusão a dominava, enquanto seu coração batia freneticamente. Por que você não me contou, Simon? Raquel sussurrou, aproximando-se da avó, e ouviu as palavras dela ressoarem, ecoando em seu peito. Por que você manteve isso por tanto tempo? Você é uma traidora. Não é como se você pudesse dizer algo que não soubesse também. O padrasto estava perdendo a calma, seu rosto contorcido em raiva e medo. A verdade é que você sempre soube, e essa é sua hora de pagar. Lia observou que pela primeira vez a avó parecia hesitar, a máscara de força começando a desgastar-se. A família é construída em segredos, e vocês, os dois, são os maiores deles. Raquel disse, e com um gesto rápido, puxou um objeto do bolso. A sala ficou paralisada. Um pequeno pendrive, brilhando como se fosse um diamante, refletiu a luz decrescente da sala. Isso prova tudo. O padrasto se lançou para a frente, como se fosse pegar a prova mortal. Mas Raquel se virou para ele com uma expressão de desdém. Você acha que pode escapar? Não desta vez. Seu olhar era de desprezo. Os homens encapuzados se mexeram, torturando Lia com a expectativa de um desfecho violento. Creio que a verdade deva ser revelada, continuou Raquel, com uma calma assustadora. Lia,
Você precisa ver isso. A verdade sobre sua avó, sobre a família. Tudo. Não quero saber. Lia gritou, uma onda de frio percorrendo sua espinha. Mas a urgência em sua voz só demonstrava que havia algo maior ali, algo que a puxava como um ímã, e em um impulso rebeldia estendeu a mão. O coração disparado em busca de respostas, ela não podia retroceder agora. Raquel passou o pendrive e, com um movimento rápido, conectou a uma televisão do canto da sala. A tela acendeu e uma imagem desconcertante surgiu. Era uma filmagem vintage, em preto e branco. A imagem esfumaçada trazia figuras familiares. Lia pequena brincando no quintal com sua avó e um homem que Lia reconheceu. Seu padrasto, antes de se tornar parte de suas vidas, se balançando sob uma criança com um sorriso muito parecido com o dela. Mas a cena ficou ainda mais perturbadora. Um grito ecoou da tela e Lia sentiu a tensão se acumular. Ela olhou para o rosto da avó, aterrorizada. A mulher na tela era alguém familiar, mas seus olhos estavam cheios de algo que Lia nunca tinha visto. Pavor. Um homem se aproximou. Sua presença ameaçadora era quase legendária. A família não pode ser quebrada. Você sabe qual é a consequência. Todo mundo parou. O silêncio tomou conta da sala. O tempo parecia congelar enquanto Lia finalmente entendeu. Você não é apenas minha avó. As palavras saíram como um sussurro. A verdade a atingiu em cheio como um soco. Então Raquel adicionou: Acha que essa é apenas uma história de segredos? Nós somos parte dela, Lia. E você é a chave. O que está guardado aqui? Raquel apontou para o pendrive, mas a tensão explodiu novamente. Se você não quiser se perder na mesma merda que sua família, você precisa escolher um lado agora. O pânico se instalou e naquele instante outro tiro ecoou, desta vez vindo de fora. A porta estremeceu e o chão balançou. Emoções à flor da pele, Lia não sabia em quem confiar mais. A sala estava em chamas de incerteza. Cada homem encapuzado olhando ansiosamente para fora, enquanto a avó, com um olhar distante, revelava uma verdade que definia vidas. Um passado obscuro finalmente emergindo. E a única coisa que Lia sabia era que nada seria como antes. Antes que pudéssemos processar, o que parecia ser apenas um drama em família se transformou em algo muito maior. De repente, um grupo de homens armados irrompeu pela porta da frente, fazendo todos a sala mergulhar na desordem. Eram rostos encapuzados, mas não eram aqueles que já estavam ali. Eles pareciam mais treinados, mais organizados. Carregavam armas e a cena ficou feita de um coquetel mortal de choque e medo. O líder dos recém-chegados apontou a arma para o padrasto, enquanto os outros cercavam a avó e Lia. A hora da verdade chegou, Simon. Você não pode esconder isso por mais tempo. A voz era horripilante, ecoando a tensão que pairava na sala, como uma tempestade prestes a estourar. A avó se virou, enfrentando o novo grupo.
O que vocês querem? O que Simon fez? A força dela estava se esgotando, mas a fúria não a abandonava. Ali, dentro daquela sala, o mundo parecia desabar e se reerguer em instantes. Mas então, um tiro disparou novamente, agora insuportavelmente perto. A bala atingiu a TV, estourando vidro e eletricidade, e a tela se apagou. As pessoas gritaram e o caos reinou, enquanto a tensão se transformou em total anarquia. Em meio ao grito e confusão, Lia olhou para a avó. Seus olhos estavam cheios de um medo profundo, um medo que Lia nunca havia visto. Não importa o que aconteça, a avó disse. Você tem que saber a verdade para nos salvar. A verdade que você nunca quis ouvir. E nessa hora, Lia sentiu seu coração parar. O que mais estava por trás de tudo isso? A conexão entre eles, a traição e os homens armados clamando por algum tipo de justiça. O que havia realmente acontecido? A única certeza que tinha era que mais revelações estavam por vir e que quem realmente estava em perigo agora eram eles. O disparo ecoou e toda a sala foi tomada pelo caos. O olhar de Lia encontrou a avó, que cambaleava para o lado, a mão na cabeça tentando processar o que acabara de acontecer. As feições do padrasto se transformaram de raiva em desespero. Mãe! Ele gritou, a voz tingida de uma vulnerabilidade que Lia nunca tinha visto. A cena era surreal. Como se estivesse presa em um pesadelo. O homem armado hesitou, confuso e atemorizado. O que você fez? E olhou para o padrasto, tio, os olhos cheios de uma fraqueza que parecia contrastar com seu papel de agressor. Lia não tinha certeza se deveria sentir pena ou ainda mais medo. Fuja, Lia, agora! Gritou a avó, a determinação reluzindo em seus olhos, mesmo com a dor evidente. Num impulso, Lia avançou em direção à avó, o coração martelando no peito. Não, não, por favor, o que está acontecendo? A informação turbulenta que cercava sua vida parecia esmagá-la como uma onda. Nuvens de incerteza pairavam no ar. A tensão era palpável e ela tinha que agir. O padrasto se virou para o homem, a expressão uma mistura de desespero e desafio. Eles estão aqui para nos destruir, mas não vou deixar você nos levar. A bravura dele era admirável, mas o medo na sua voz não passava. Não somos os únicos. A sua família tem inimigos, e você, Lia, é a chave para tudo isso. A revelação deixou Lia aturdida, como se estivesse mergulhando em um abismo sem fundo. Outro disparo ecoou, e o homem caiu, enquanto a sala se tornava um redemoinho de gritos e movimentações. Mas ali, em meio ao caos, Lia viu uma abertura. Peguem isso! Ela gritou, batendo em um controle remoto que estava caído ao lado da TV. O grupo do padrasto hesitou. Na tela, as memórias de um passado obscuro começaram a brilhar. Vocês são todos parte disso. A verdade está ali, gritou Lia, apanhando coragem. O pendrive que Raquel havia trazido conectou-se e as imagens começaram a rolar. Eram antigas gravações, segredos enterrados e o passado aparecendo em um turbilhão de emoções. A avó lá, jovem,
e seus olhos cheios de esperança, contrastando com o terror que estava prestes a acontecer. O passado volta quando menos esperamos. Lia articulou entre as emoções que lutavam por controle. A sala estava vibrando com a verdade, e ela parecia captar a atenção dos homens encapuzados. Então, um grito. A avó caiu, sendo puxada por um dos encapuzados. "Pare! Não toque nela!" Lia gritou, um grito que ecoou na sala. O pânico cravou um nó na garganta dela. O desespero pulsava como um tambor. A única maneira é unir forças contra o verdadeiro inimigo. Sabem quem eles são. Raquel fez um movimento rápido, uma atitude heroica, enquanto Lia se atirava em direção à avó com todas as forças. O clima estava denso. Cada segundo se transformava em uma eternidade. O grupo rebelde hesitou, e no momento em que se preparavam para atacar, a revelação de Lia o tornou vulnerável. "Este é o nosso momento. Eles querem nos dividir." Com um movimento final, todos se uniram. A sala explodiu em ações frenéticas e, no fundo, uma sensação de esperança começou a se formar. Eles precisavam lutar, não apenas um pelo outro, mas por todas as verdades que foram enterradas. Enquanto a batalha se desenrolava, o olhar de Lia se cruzou com o da avó. Ambas compreendiam o peso do sacrifício e as verdades que ainda precisavam ser reveladas. "Estamos juntas nessa, certo?" Lia murmurou enquanto o caos a cercava. De repente, tudo estava em silêncio. Um grito distante ecoou, mas cada um estava, agora, focado na verdade que vinham buscando. E naquele momento, Lia percebeu que o que ela temia não era apenas o que estava por vir, mas as mudanças que estavam prestes a moldar suas vidas. E então, o mundo se desfez em um mistério que lotava o ar. E agora, você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que virão. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e ajudar mais pessoas a conhecerem essa história. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Adoramos ouvir você. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Só os verdadeiros fãs apoiam o canal de verdade.